Amigos, você viu o André falando agora sobre a gente ficar velhinho e ter a bênção de Deus. Eu quero meditar com você em Esdras, capítulo 7, mas hoje de manhã eu ainda estava pregando lá em São Paulo e estava dizendo para os irmãos lá da igreja Catedral da Família, onde eu fui pregar. A Bíblia diz, vai abrindo em Esdras 7, mas olha que interessante, a Bíblia diz que Abraão já era velho e Deus o havia abençoado em tudo. Olha que interessante, a Bíblia chamou Abraão de velho. Quantos anos tinha Abraão em Gênesis 24, quando Deus o chamou de velho? Ele já tinha mais de 140 anos. Mais de 140 anos. Então, para Deus chamar alguém de velho na Bíblia, é depois dos 140. Ok, amigo? Não tem ninguém aqui, um ou outro está perto da metade disso. Abraão já tinha mais de 140 anos, e a Bíblia diz lá em Gênesis 24, e Deus o havia abençoado em tudo. E Deus o havia abençoado em tudo. Pois eu quero ler com você Esdras capítulo 7. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que podemos também ser abençoados em tudo. O que é tudo? É tudo, em todas as áreas, em tudo que a gente faz. Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. E Esdras é um exemplo para nós de como a gente faz para a gente viver na bênção. Para a gente viver na bênção de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 7 de Esdras. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Como você faz para você ser abençoado em tudo? Irmãos, ser abençoado é a mesma coisa que ter a mão de Deus sobre nós. Veja que agora há pouco nós estávamos abençoando uma criança, o que a gente fez? Estendeu a mão na direção da criança. A mão direita, quando não são as duas mãos, é o sinal de que nós estamos abençoando alguém. Pois a Bíblia faz questão de registrar que Esdras era um homem bem-sucedido, um homem influente, um homem bendito, porque ele tinha a mão de Deus sobre ele. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 24, que Abraão era velho, tinha mais de 140 anos, e ele era abençoado em tudo que ele fazia. Abençoado em tudo é porque a mão de Deus estava sobre ele. Irmãos, qualquer um de nós pode ter a mão de Deus sobre nós. Você pode ter a mão de Deus sobre você. A mão de Deus não é mirrada nem é fraca. Ela pode estar sobre a sua vida, mas isso depende de você. É você quem atrai ou repele a mão de Deus. É você quem precisa, quem pode trazer a mão de Deus sobre a sua vida. Sim ou não? E o que você faz? Faça o que Abraão fez. Faça o que Esdras fez. Irmãos, nós estamos na igreja, nós somos a igreja. Pois o primeiro da igreja, o número 1 da igreja, o primeiro membro da igreja do povo de Deus foi Abraão. Por isso ele é chamado de pai da fé. Por isso que Gálatas 3:13 diz que todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Até Jesus se referiu a Abraão como pai da fé. Ele foi o número 1. Se Deus o abençoou em tudo, se a mão de Deus esteve sobre ele em toda a vida dele, até na velhice,
Nós somos filhos de Abraão, nós podemos ter a mesma bênção. Somos herdeiros, somos descendentes, somos a promessa. Irmãos, quando Deus falou para Abraão, de você eu farei um povo muito grande, Deus estava falando para Abraão de mim e de você, o povo muito grande somos nós. E Deus diz para ele, será a tua descendência esse povo muito grande, nós. Então, se nós somos descendência de Abraão, nós também podemos entrar no mesmo nível de herança. Sermos abençoados em tudo. Amém ou não amém? Sermos abençoados em tudo. Aí você diz, mas aqui nessa terra, nós somos do céu. Nessa terra, pois é, Abraão estava peregrinando na terra. Ele tinha uma promessa e era peregrino na terra. Não obstante ele ser peregrino na terra que Deus prometeu para ele, Deus o abençoou em tudo. Nós também somos peregrinos na terra que Deus nos prometeu. Você sabe que Deus prometeu na palavra que Ele vai consertar a terra, restaurar a terra, regenerar a terra, o céu e a terra vão ser restaurados e Deus vai nos entregar com uma cidade que vai descer do céu sobre a terra, chamada também de Jerusalém. Então nós estamos esperando uma promessa também na terra onde nós peregrinamos. Nós somos muito parecidos com Abraão, sim ou não? O que fazia a diferença? Abraão, Esdras, a mão de Deus. Pois você também pode ter essa mão sobre a sua vida. Amém ou não amém? Você também pode ter essa mão sobre a sua vida. E se Deus estiver com a mão dele sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa especial aqui na terra. Uma pessoa influente. Uma pessoa diferente, que vai fazer diferença aqui na terra. Olha de novo o verso 6 desse texto. Diz assim, esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedeu tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Deus de Abraão era o Deus de Esdras. E porque o Deus de Abraão era o Deus dele, a mão de Deus estava sobre ele. Amém ou não amém? Quem é o seu Deus? É o mesmo Deus de quem esse texto está falando, sim ou não? Diga para o Senhor, diga, Senhor, Tu és o Deus de Abraão. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho outro. Eu sou teu. E o Senhor é meu. Então que o Senhor me abençoe também. Como abençoou Abraão, como abençoou Esdras. Em nome de Jesus. Amém, amigo? Ele tinha um desafio. Ele precisava voltar para Jerusalém. E ele precisava voltar para Jerusalém liderando um grupo grande de pessoas, 1.496 homens, fora suas famílias. 1.496 homens de Israel, fora suas famílias. Então era uma multidão que ele precisava levar de Babilônia até Jerusalém. Uma viagem que demorou, a Bíblia diz que demorou, no verso 9 diz, começou no primeiro dia do primeiro mês e chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. 4 meses de viagem, 120 dias de viagem. Mas a Bíblia diz no verso 9, no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia, e ele chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, 120 dias depois, 4 meses de viagem, diz o texto bíblico, olha aí no verso 9, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Diga, a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Por que Esdras era abençoado? Porque o Deus de Abraão era o Deus dele. A mão do seu Deus. Irmãos, tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que acreditam em Deus, mas não têm aliança com Deus. Quando a Bíblia diz que a mão do Deus dele estava sobre ele, quando a Bíblia diz que o Deus de Abraão era o Deus de Esdras, significa que eles tinham aliança. Irmãos, por que a gente faz a pessoa vir no fim do culto aqui e entregar a vida para Jesus? A gente está dando a chance dela fazer uma aliança pública com Jesus. Por que a gente chama as pessoas para se batizarem? Dia 1º de maio vai ser batismo.
Por que a gente chama as pessoas para se batizarem? Porque é a forma dela testemunhar da aliança que ela tem com Deus. Por que a gente celebra a ceia do Senhor? Porque é uma forma de você reafirmar que você tem uma aliança com o Deus de Abraão. Então, confessando publicamente, se batizando, tomando a ceia do Senhor, nós estamos reafirmando que nós temos aliança com o Deus de Abraão através de Jesus Cristo. E somente quem tem aliança com Deus tem o privilégio de ter a mão de Deus sobre a sua vida. E a mão de Deus nos abençoa em tudo. Se você tiver a mão de Deus sobre a sua vida, você vai ser abençoado em tudo. Como assim em tudo? Igual Abraão, até no que der errado, Deus vai abençoar. Até no que for difícil, Deus vai abençoar. Deus nos abençoa em tudo, quando você está debaixo da mão dEle. Amém ou não amém? Deus nos abençoa em tudo quando você está debaixo da mão dEle. Deus nos abençoa em tudo quando você está debaixo da mão dEle. Olha o capítulo 7 de Esdras, no verso 28. Diz assim: como a mão do Senhor, ele está falando em primeira pessoa, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Irmãos, que bênção é você ter certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida. Se você tiver certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida, não vai faltar coragem para você se mover, sim ou não? Você precisa ter essa certeza, você precisa ter essa garantia, você precisa fazer a tua parte, para que você tenha a mão de Deus sobre a sua vida. E se a mão de Deus está sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa corajosa, e não vai ter medo de fazer as coisas para Deus, de enfrentar 120 dias de viagem, sem escolta policial. Não vai ter medo de fazer as coisas para Deus, se você crê que a mão de Deus está sobre a sua vida, sim ou não? Você é corajoso para fazer o que Deus mandou? Quando a gente tem a mão de Deus sobre a nossa vida, a gente se torna corajoso para fazer o que Deus mandou. Sim ou não, amigo? Faz por onde? De ter essa certeza de que a mão de Deus está sobre a sua vida. Por que a mão de Deus estava sobre aquele homem? Porque ele tinha aliança com Deus. Você tem uma aliança com Ele? Se não tem, vai fazer hoje ainda. Sim ou não? Se não tem, vai fazer hoje ainda. Você sabe que no Antigo Testamento tinha um negócio chamado circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão? Ok. Os homens que fizessem aliança com Deus tinham que fazer circuncisão. Para ter um sinal físico de que você fez uma aliança com Deus. Graças a Deus que hoje a gente não precisa mais desse sinal físico, mas a circuncisão, escreveu o apóstolo Paulo, é no coração. Seu coração é circuncidado, seu coração é marcado. Para um homem do Antigo Testamento, não tinha como voltar atrás. Fez aliança com Deus, tinha o sinal no corpo. Pois nós que somos de Jesus, a circuncisão tem que ser no nosso coração. Seu coração é circuncidado? Está marcado pelo Senhor? Sim ou não? Você preferia que fosse igual no Antigo Testamento? Imagina eu com o braço tremendo e um estilete, com o braço tremendo. Eu conversei com uma judia lá em Israel, um tempo atrás, e ela dizendo do medo das mães, quando vai fazer a circuncisão nos filhinhos. O medo do rabino cortar demais. Que é uma tensão das mães e das avós. Pois graças a Deus que nós já estamos no Novo Testamento e a circuncisão no nosso coração. Amém ou não amém? Põe a mão no seu coração, diga: meu Deus, tem uma circuncisão no meu coração. Meu coração é marcado como o coração de alguém que tem uma aliança eterna com o Senhor. Tu és o meu Deus e eu sou teu servo para sempre.
Amém? Se é verdade, dá um aplauso ao Senhor. Como você faz para ter essa circuncisão no seu coração? Você precisa decidir por Deus, decidir por Deus, decidir por Deus. Se você olhar o capítulo 7, verso 9, olha o capítulo 7, verso 9 de Esdras, está escrito assim: porque a boa mão de Deus estava sobre ele, termina o verso 9, agora olha o verso 10, pois Esdras havia decidido, você pode repetir essa palavra? Diga, pois Esdras havia decidido, diga, a boa mão de Deus estava sobre ele, diga, a mão de Deus é boa, estava sobre ele, porque ele havia decidido. Ele decidiu, não foi uma decisão da boca para fora, foi uma decisão para sempre. Como você precisa decidir ser de Deus, como você precisa decidir entregar sua vida para Jesus, como você precisa decidir que o seu coração seja marcado pelo Senhor. Esdras havia decidido. O que ele decidiu? Olha o verso 10. Ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Primeiro, ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Ele vinha de uma família, você viu, quando a gente estava lendo o texto, que eu li um monte de nomes difíceis, que a família dele, ele era descendente direto de Arão. Ele vinha de uma família sacerdotal, mas ele tomou a decisão dele. Ele decidiu lá na Babilônia, longe de Jerusalém, 4 meses distante de viagem, mas ele decidiu se dedicar a estudar a Bíblia que eles tinham naquela época, a porção da Bíblia que eles tinham até aquele tempo. Esdras decidiu conhecer a Bíblia. E você sabe que Esdras, irmão, se você for estudar um pouquinho mais de como a Bíblia surgiu, você que se interessa por saber como que a Bíblia foi organizada, quem que juntou os documentos? Esdras, ele viveu ano 450 a.C. 450 a.C. Pois se você for estudar, você vai ver que acredita-se que quem organizou muito do Antigo Testamento, muito do Antigo Testamento, quem juntou, quem formatou, quem organizou, acredita-se que foi Esdras. Além dele ter trazido aquelas pessoas de volta para Jerusalém, ele teve um papel muito especial para que nós tivéssemos a Bíblia, ou uma parte da Bíblia. Essa Bíblia que você está lendo aí, consta que foi ele, ferramenta de Deus para a gente ter. Um homem que fez diferença, porque a mão de Deus estava sobre ele. E por que a mão de Deus estava sobre ele? Pela mesma razão que ela pode estar sobre a minha e sobre a sua. Um homem que decidiu certo, decidiu conhecer a palavra. Amém ou não amém? Decidiu conhecer a palavra. Nós temos escola aqui na igreja para você conhecer mais da palavra. Você já decidiu estudar na escola da igreja? Na escola de discípulos? Por que você não quer? Até agora não quis estudar nessa escola. Por que você não quis estudar nessa escola ainda? A mão de Deus está ou não sobre a sua vida? Cadê a escola? A Bíblia diz, a mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras havia decidido dedicar-se a estudar a palavra de Deus. Você pode decidir, por favor, estudar a palavra de Deus? Você pode decidir estudar a palavra de Deus, por favor? Mas eu tenho que vir aqui de quarta-feira à noite. E daí? É para estudar a palavra de Deus. É para estudar a palavra de Deus. Mas eu tenho que vir aqui domingo de manhã, se é o caso, ou domingo à tarde. Isso é uma delícia para estudar a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Quando você ama, o esforço não é sacrifício. Ame a palavra de Deus. Deus vai colocar a mão dele sobre quem amar a palavra. Sabe por que a gente ama a palavra?
Porque a gente ama o Deus que se revela na palavra. E porque a gente ama obedecer a Deus que revela os mandamentos dele na palavra. A gente ama a palavra porque a gente ama o Deus que se revela na palavra. A gente ama a palavra porque a gente ama obedecer. Sim ou não? Se você não quer conhecer a palavra, parece que você não ama a Deus. E não quer se envolver com Ele. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. E como estar perto de Deus se a gente não compreender mais da palavra? A mão de Deus estava sobre ele. Pois, diz o verso 10, pois quer dizer, em razão de, Esdras havia decidido, primeiro, se dedicar a estudar a palavra. Segundo, olha o que diz o texto, praticar a palavra. Ele não só se decidiu entender, ele decidiu viver a palavra, praticar a palavra, colocar em prática a palavra. Deus tem a mão dele sobre quem decide ser dele e decide viver a palavra dele. Mas se eu viver a palavra de Deus, eu não vou ser meio estranho? Vai. Estranho para quem não vive a palavra. Sim, você não vai mentir. Quem não mente aqui na terra é estranho. Você não vai mentir. Você não vai roubar. Quem não rouba aqui na terra, por vezes, é estranho. Você não vai enganar. Você não vai trair. Você não vai adulterar. Você não vai falar mal dos outros. Você não vai fofocar. E o que mais que Deus nos pede? Deus nos pede para sermos honestos, corretos, decentes, limpos, verdadeiros, fiéis. Deus nos pede para sermos iguais a Ele. Olha, preste atenção, se você não gosta, preste atenção, se você não gosta da prática do que Deus manda, você também não gosta de Deus. Então você curte o diabo. Está me chamando de satanista? Ué, quem não é de Deus é o quê? Desculpa se eu te ofendi. Encapetado. Mas vai descapitalizar hoje ainda. Vai descapitalizar-se hoje. Ou quer dizer, descapitalizar é perder o dinheiro. Não, vai desencapetar-se hoje ainda. Sim, ele amava praticar a palavra que Deus nos dá. E Deus mesmo diz, os meus mandamentos não são peso para vocês. Os meus mandamentos não são peso para vocês. Os meus mandamentos não são peso. Ora, qual de nós aqui sofre por obedecer o Senhor? Nenhum de nós. O que é que Deus mandou a gente fazer que tenha sido peso para nós? Muito pelo contrário, praticar a palavra nos faz honrados. Deus nos manda pela palavra sermos como Ele, porque Deus quer ser seu Pai, e todo filho se parece com o Pai. Sim ou não, amigo? Então nós que temos vontade de sermos como Deus, a gente se propõe a praticar a palavra. Então Esdras tinha a mão de Deus sobre ele, porque ele era de Deus, e ele decidiu estudar a palavra, e ele decidiu praticar a palavra, viver a palavra. Mas olha o que diz o verso 10. Terceiro, ele decidiu ensinar a palavra, não só conhecer, não só viver, mas também fazer a palavra conhecida, ensinar a palavra. Você poderia ensinar a palavra para os outros também? Sim ou não? Sim, como que a gente faz para ensinar a palavra? Tem várias maneiras. A principal delas é com a nossa vida. A gente que vive a palavra, a gente ensina a palavra. Sim ou não? A gente ensina a palavra. Interessante, há um versículo no verso 25, do mesmo capítulo 7, que diz que o rei persa, o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, ele fez um comentário sobre Esdras, quando ele liberou Esdras para voltar. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu. O próprio rei reconheceu que Esdras era sábio em Deus. Quando você decide conhecer, praticar
e ensinar a palavra de Deus, você se torna sábio em Deus. Sábio em Deus. Quem são as pessoas mais sábias da terra? São as pessoas que são de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus. Essas são as pessoas mais sábias da terra, irmãos. Tem sabedoria de Deus. Esdras tinha essa sabedoria. A mão de Deus estava sobre ele. Que esteja sobre você também. E que as pessoas olhem para você, vejam a sua vida, observem você e vejam a sabedoria de Deus saindo pelos seus poros. A sabedoria de Deus nas entrelinhas das suas conversas. A sabedoria de Deus no seu comportamento. Que o Senhor, que a palavra de Deus te faça uma pessoa cheia de sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, amém? A mão de Deus vai estar sobre você e vai fazer você uma pessoa sábia, muito sábia, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Olha o verso 28. A Bíblia diz que, no verso 28, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, diz Esdras, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. A mão de Deus estava sobre Esdras para movê-lo, para conduzi-lo. Ele cria que a mão de Deus estava sobre ele porque ele tinha uma missão. Então a mão de Deus está sobre as pessoas que se envolvem com a missão que Deus nos deu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus te deu uma missão, irmão. Deus te deu uma missão, Deus te deu uma missão. Ai meu Deus, tem umas igrejas por aí que as pessoas, elas são separadas por cargos eclesiásticos e recebem carteirinha. E um dos cargos que as pessoas gostam nessas igrejas é de missionário. E aí a pessoa sai por aí dizendo que é missionário. Eu sou missionário André Alencar, missionário André Alencar. Irmão André Alencar? Irmão não, missionário. Missionário André Alencar. Você acha que a gente deveria dar carteirinha de missionário aqui na igreja? Para você poder dar carteiradinhas só para o André Alencar. Eu vou dar carteirinha de demissionário. Demissionário. Hein, irmãos? Mas missionário é quem tem uma missão, é quem tem uma incumbência, é quem tem uma vocação. Na verdade, então, todos nós deveríamos ter a carteirinha, porque todos nós somos missionários, participamos da missão que o Senhor nos deu, de sermos igreja. Amém ou não amém? Quem está cuidando das crianças agora lá na rede de crianças, está fazendo um trabalho missionário. Quem está cuidando do lanche das crianças hoje está fazendo um trabalho missionário. Quem está de porteiro ali hoje está fazendo um trabalho missionário, está nos ajudando a cumprir a nossa missão. Quem está arrumando lá o lugar onde vai ter a reunião com o pessoal das faculdades hoje está fazendo um trabalho missionário. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, a mão de Deus está em cima de nós para nos envolver no trabalho missionário. Ei, irmão, se você não está a fim de fazer nada para Deus, por que a mão dele vai estar sobre você? Para fazer cafuné na sua cabecinha? A mão de Deus está sobre nós porque nós somos missionários. A mão de Deus estava sobre essas porque ela estava envolvida no projeto, irmão. Você não quer fazer nada, então a mão de Deus vai ficar congelada em cima de você? Não, eu quero cinema, shopping, praia, passeio, lanchonete, e que a mão de Deus esteja sobre mim. A mão de Deus vai ficar toda engordurada. A mão de Deus vai ficar toda engordurada, que você só quer saber de comida. Você acha que é para isso que a mão de Deus está sobre nós? A mão de Deus estava sobre ele porque ele estava numa missão, numa incumbência, envolvido no projeto de Deus que começou com Abraão. Esdras estava no 458 a.C., quando ele saiu lá da Babilônia e chegou em Jerusalém. Ele estava realizando o projeto de Deus, que continua acontecendo hoje em 2018, irmãos. E sobre quem essa mão de Deus está? Sobre quem está envolvido nesse projeto, sobre quem assume: eu sou missionário. Não porque eu tenho uma carteirinha, porque eu estou envolvido com Deus.
porque Deus pode contar comigo, sim ou não? Se precisa servir pipoca para as crianças, estou eu aqui. Precisa fazer mutirão para limpar, estou eu aqui disponível. Precisa do quê? Precisa de alguém para servir pizza lá para os jovens, estou eu aqui. Eu sou missionário. Precisa de pregar na igreja lá em São Paulo, estou eu aqui, sou missionário. O que precisa fazer? Se Deus me capacita, se Deus me dá oportunidade, eu estou aqui. Sim ou não? A mão de Deus estava sobre ele, porque ele estava envolvido no projeto. Eu tomei coragem e reuni os líderes e disse: vamos embora. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: está entendendo, irmão? Deus quer colocar a mão dele sobre a sua vida, mas você tem que se envolver. Deixa Deus te usar, vai ser muito legal. Amém ou não amém? Olha o capítulo 8, verso 21 de Esdras. Eles estavam em Babilônia. Diz assim o texto: ali, junto ao canal de Ahava, eu proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Olha aí, debaixo da mão de Deus, a gente se humilha. A mão de Deus não cobre gente soberba, nem arrogante, nem rebelde. É para quem se humilha. E jejum é uma forma da gente se humilhar, sim ou não? Quem andou jejuando aí nos últimos dias? Começa de novo meia-noite. Começa de novo, sim, vai ter outro encontro. E você viu o resultado? Quanto tempo fazia que a gente não tinha todas as vagas de 2 encontros lotados? Sabia que tem gente pedindo para ir no encontro e não tem mais vaga? Dava para fazer 3. Dava para fazer 3 encontros. Tanto que o próximo encontro nós vamos fazer 3. Porque funcionou, vai funcionar. Amém ou não amém? Esse ano aqui, nós temos que completar esse espaço aqui de gente, lotar, e as bases também. E aí, depois que lotar, a gente dá um jeito, Deus proverá. Amém, amigo? Deus proverá. Então eles se humilharam com o jejum e pediram ao Senhor: nos dirija nesse mover que nós faremos. No verso 23, ele diz assim: nós jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Diga, Ele nos atendeu. Sim, por que não ia atender? Por que não ia atender se você está envolvido no projeto dEle? Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, Ele te abençoa em tudo. Ele te abençoa em tudo. Ter a mão de Deus sobre nós significa que Deus vai abençoar a gente em tudo que a gente fizer. Amém ou não amém? Diga, eu estou envolvido no projeto de Deus. Amém ou não amém? Eu estou envolvido no projeto de Deus. Eu estou envolvido no projeto de Deus. Meu coração é circuncidado. Eu sou servo do Deus de Abraão. Eu estou envolvido nesse projeto que começou 2000 anos antes de Cristo. Eu estou envolvido nesse projeto. Amém ou não amém? Se depender de mim, o projeto não para. O projeto continua firme e forte. Amém? Eu não sei quantas gerações ainda nós teremos até o projeto se concluir, mas nós que estamos nessa geração somos responsáveis por fazer esse projeto de Deus acontecer da forma mais excelente possível. Amém ou não amém? E a mão de Deus poderosa que não mirrou, ela está muito a fim de nos abençoar. Amém? Você lembra lá no deserto, quando Deus falou para Israel, irmãos, Israel tinha milhões de pessoas no deserto, 630 mil homens de 20 anos para cima. Então você multiplica esses 630 mil por algumas vezes e vai dar um número de pessoas que Moisés tinha com ele no deserto. Alguns milhões. O acampamento de Israel no deserto
era maior do que a área da nossa cidade. Um trabalho enorme. Eles precisavam... Eu tenho um livro que eu ganhei no fim do ano passado, que faz um cálculo de quanto eles precisavam de água por dia, quanto eles precisavam de comida por dia, quanto eles precisavam de lenha por dia, o tamanho do acampamento, um negócio assim absurdo. Que trabalho! Houve um dia quando Deus falou para Moisés: o povo está murmurando por falta de carne. O povo queria carne e o povo queria melão, especialmente melão do Egito, pepino também. O povo está reclamando porque não está comendo carne. Quem andou reclamando aqui que não comeu carne essa semana? Deus disse: eu vou dar carne para todo Israel, até sair pelo nariz. Judeu tem nariz grande, né? Então Deus disse: esses narigudos vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Aí Moisés disse para Deus, Moisés tinha muita intimidade, então ele se expressou, ele disse: o senhor viu o tamanho do povo? O senhor disse que vão comer até sair pelo nariz, quer dizer que vão comer quilos de carne. São milhões de pessoas, e nós estamos no deserto. Aonde vai ter carne para comer desse jeito que o senhor está dizendo? Então, ele, como ele não conseguiu imaginar o que Deus faria para ter carne, para cumprir essa palavra do povo ter nojo de carne, Deus diz para ele: por acaso o meu braço está mirrado? Por acaso o meu braço mirrou? Minha mão está impotente, está mirrada, está doente? Você acha que o meu braço encolheu? Minha mão mirrou? Moisés não tinha o que responder. Claro que não. Eu só não consegui imaginar o que o Senhor vai fazer. Mas Deus deu uma lição para Moisés: o meu braço pode fazer o que a sua mente não alcança. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, se a mão de Deus está sobre mim, há um poder de Deus para fazer infinitamente mais do que eu penso. Nem Moisés conseguia alcançar, com a mente privilegiada dele, o que Deus poderia fazer para cumprir a palavra dele, de fazer o povo comer até sair carne pelo nariz. E fez! Porque a mão de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Que bênção é ter essa mão de Deus sobre nós, sobre quem ela está, sobre quem decide, sobre quem tem circuncisão no coração, sobre quem decide conhecer, praticar e ensinar a palavra, sobre quem está envolvido na missão, sobre quem continua o projeto que começou com Abraão, ou seja, nós. Amém ou não amém? Diga: eu estou nesse projeto, essa mão está sobre a minha vida. Então dá um aplauso bem bonito para o Senhor. Anote uma coisa. No capítulo 8, verso 22, Esdras diz assim: eu falei com o rei, e o rei disse que ele via a sabedoria do meu Deus em mim. E eu falei com o rei, e o rei me liberou para voltar com 1.496 homens, mais as suas famílias, e mais os seus bens. No capítulo 8, verso 22, ele diz assim: mas eu tive vergonha. Diga: vergonha. Mas eu tive vergonha, mas eu tive vergonha, mas eu tive vergonha. Eu tive vergonha, eu tive vergonha, eu tive vergonha. Vergonha de quê? 8:22 ele diz: mas eu tive vergonha de pedir escolta militar para o rei. Está escrito aí na sua Bíblia, capítulo 8, verso 22. Mas eu tive vergonha de pedir para o rei, exército persa. Eu tive vergonha de pedir para os persas nos darem proteção. Como que eu, que tenho a mão de Deus sobre a minha vida, vou pedir para soldados persas,
Vou pedir para o rei me proteja nesses 120 dias de caminhada. Eu tive vergonha e não pedi. E por isso eu coloquei todo mundo em jejum para pedir a Deus, nos proteja. E Deus protegeu, e chegaram todos em Jerusalém. Eu tive vergonha. Ora, irmãos, a mão de Deus está sobre quem tem vergonha na cara. O que é vergonha na cara? O que é vergonha na cara? O que é gente sem vergonha? O que é gente sem vergonha? Sabe o que é uma pessoa sem vergonha? É a pessoa de caráter defeituoso. Não tem vergonha de ser errado, não tem vergonha de ser sem vergonha, não tem vergonha de errar, não tem vergonha de falhar, não tem vergonha de pecar, pois Deus coloca a mão dele sobre pessoas que têm o caráter parecido com o dele, que se esforçam para ter e quando você é diferente de Deus, você sente vergonha. Eu tive vergonha. A mão de Deus está sobre você, você tem vergonha de certos comportamentos, por isso não faz. Se você sente vergonha, você não faz. Exemplo, eu teria vergonha de alguém me ouvir falando mal do meu líder. Quando foi que você me ouviu falar mal do meu líder? Quando? Eu teria vergonha de alguém me ouvir falar mal do meu líder. Eu teria vergonha de alguém me ouvir falando mal da minha igreja. Fala mal da minha igreja. Eu teria vergonha de alguém saber que eu não sou fiel. Eu teria vergonha. Esdras era um homem de caráter. Por isso ele diz, eu não podia falar para o rei. Se eu tivesse pedido, o rei teria dado. Mas eu não tinha coragem, eu me senti com vergonha. Como é que eu, um crente, eu, um servo de Deus, eu testemunhando que a mão de Deus está sobre nós, vou pedir escolta? A mão de Deus, quando está sobre nós somos pessoas que temos vergonha, se a gente não é correto. Vergonha de ser errado. Sim ou não, amigo? Você não tem vergonha? Tenha vergonha. Que Deus nos livre de sermos sem vergonhas. Sim ou não? Tem gente que fala sem vergonho. Você é um sem vergonho, porque é homem. Que Deus nos livre de sermos sem vergonhos e sem vergonhas. Amém ou não amém? Tenha vergonha. Se a mão de Deus está sobre você, tenha vergonha de ser errado. Tenha caráter. E aqui na igreja nós nos esforçamos para ensinar o que é viver o caráter de Deus. A gente deveria aprender em casa, principalmente. Mas nem todo mundo teve o privilégio de ter um lar estruturado. Então a igreja depois nos ajuda a corrigir falhas de caráter. Não é mesmo? Quando Esdras chegou em Jerusalém, ele ficou muito incomodado. Olha só, capítulo 9, verso 1 diz assim: quando ele chegou em Jerusalém, depois de 120 dias de viagem com a mão de Deus sobre ele, a Bíblia diz assim: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes. O que ele está dizendo? O povo de Israel que estava vivendo em Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, eles viviam de modo sem vergonha. Eles faziam coisas repugnantes e não tinham vergonha. Então, Esdras diz que ficou abalado. Ele tirou a barba, o cabelo, rasgou as roupas, sentou numa praça em Jerusalém e ficou chorando. Quiseram saber o que está acontecendo. Eu não me conformo com o jeito sem vergonha dos líderes de Israel. Se você ler o capítulo 9, você vê que foi aumentando o número de gente naquela praça. E a atitude de Esdras gerou um avivamento.
E logo o povo de Jerusalém estava se quebrantando, pedindo perdão para Deus. Ele foi ferramenta de Deus para gerar um avivamento. Quando a mão de Deus está sobre nós, a gente contribui para que o avivamento venha para a nossa cidade, sim ou não? Quem que Deus vai usar para trazer avivamento na nossa cidade? Eu e você, sim ou não? Você não sente vergonha de como muitos dos nossos irmãos vivem? Não se sente incomodado? Vivem como se fossem ímpios? Como se fossem ímpios? Sim, isso nos constrange. Pois que Deus nos use como usou Esdras. Ele não saiu batendo nas pessoas, mas pelo menos ele chorou, ele se humilhou, ele se expôs, e foi o gatilho de Deus para acontecer um despertamento naquela cidade. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos um povo em Campinas que tem notoriamente a mão de Deus sobre suas vidas. Amém, amigo? Que a mão de Deus nos mova, nos abençoe, nos respalde e nos capacite. Que a gente, debaixo da mão de Deus, sejamos pessoas exemplares e que Deus nos use para influenciar muito a nossa cidade, em todas as áreas que a gente pode influenciar. Amém ou não amém? Quais são as áreas que a gente pode influenciar a nossa cidade? A gente pode influenciar em 6 áreas. Eu falava 5, mas tem mais uma, 6 áreas. A gente pode influenciar na política da nossa cidade. E precisamos. Por que a política é tão ruim? Porque está faltando Esdras. A gente pode influenciar na economia da nossa cidade. Por que a cidade não é mais próspera? Porque está faltando gente como Esdras na economia da cidade. Gente abençoada. A gente pode influenciar a educação da nossa cidade. Por que a educação é tão falha? Porque está faltando Esdras influente na área da educação. Podemos influenciar a cultura da cidade. Por que o povo da cidade é tão pobre culturalmente? Ou não conhece nada da cultura do céu? Porque está faltando Esdras influenciar a cultura e a arte na cidade. Podemos influenciar a saúde. Porque tem tanta gente doente, meu Deus do céu, e tanta gente que cuida mal da saúde. Está faltando Esdras ensinar o povo como ter uma vida saudável e abençoada. E podemos influenciar a mídia. Na mão de quem está a mídia? Está faltando Esdras para assumir a mídia também. E influenciar essa mídia. Sim ou não? Se a gente tivesse um jornal. Se a gente tivesse uma TV. Se a gente tivesse uma rádio. Se a gente tivesse um portal. Não é mesmo? Poyong-Shu, a igreja do Poyong-Shu tem até um jornal que sai todo dia. Tem até televisão lá na Coreia. Igreja celular. Se nós fomos como Esdras, Deus vai nos usar para influenciar cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Que bom falar com gente inteligente, que entende tudo, até o que eu falei nas entrelinhas, não é mesmo? Fica de pé para a gente orar então. Vamos orar ao Senhor? Levanta a sua mãozinha direita para o céu. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, eu levanto a minha mão para o Senhor, como um sinal de que eu confio no Senhor, de que eu não tenho outro Deus, de que Tu és o meu Deus, de que eu espero no Senhor. Por favor, que a Tua mão esteja sobre a minha vida, porque Tu és o Deus de Abraão e és o meu Deus. Eu estou envolvido nesse projeto que começou lá com Abraão e que prossegue até Jesus voltar. Por favor, que a Tua boa mão esteja sobre a minha vida. Meu Deus, eu quero conhecer mais da Tua palavra, do Senhor.
Eu quero viver a tua palavra. E eu quero ensinar a tua palavra. Eu estou envolvido nesse projeto. Me usa, Senhor. Eu quero participar da vida da igreja, do projeto do Senhor, de todas as formas que o Senhor quiser me usar. Eu estou debaixo da tua mão. Pode usar a minha vida. Usa a minha vida. Meu Deus, me ajuda. Eu tenho vergonha de ser diferente do Senhor. Me ajuda, Senhor, a não passar vergonha. Eu quero agradar o Senhor. Me ajuda a ter o caráter de Cristo, por favor. E se eu estiver falhando, me ajuda a me corrigir. Se há alguma coisa que eu deveria entender e não entendi, pois fala comigo ainda mais claro, porque eu quero estar debaixo da tua mão, cumprindo a tua vontade. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, junto com a Igreja Batista Vida Nova, para influenciar essa cidade, em todas essas áreas. Em nome de Jesus, nos faz fazer diferença nesse tempo, nesta cidade, nessa região, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração agora, diga: meu Deus, a minha circuncisão é dentro do meu coração. Eu declaro que no meu coração o Senhor reina. Eu declaro que o diabo não tem lugar no meu coração, não tem lugar na minha vida, não tem lugar na minha casa. Eu sou marcado no meu coração, eu sou circuncidado no meu coração, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, uma aliança de sangue, o sangue de um cordeiro que foi sacrificado no Calvário. É o sangue de Jesus, é o sangue da minha aliança com o Senhor, é uma aliança para sempre. O meu coração é marcado. Eu sou do Senhor, o Senhor é meu. O Deus de Abraão é o meu Deus. Isso está marcado no meu coração e é irrevogável. A minha aliança com o Senhor é eterna e irrevogável. Por isso, que a mão do Senhor esteja sobre mim. Diga para o Senhor: nunca mais eu quero ter medo dominando a minha vida. Nunca mais. Eu vou ser cheio de coragem e de sabedoria, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor vai me abençoar em tudo. Bendito sejas. Amém. Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.